E aí pessoal, tudo legal? Bom, vou começar o vídeo aqui pedindo para vocês aí, para você que não é inscrito aí, se inscrever aí no nosso canal, tá? E clica no sininho aí para receber notificações aí de novos vídeos. Esse vídeo aqui é o vídeo, a parte um aqui. Eu tô fazendo uma limpeza aqui geral no meu Denon DCD1521 CD Player. Esse aparelho aqui, eu comprei ele aproximadamente uns 15 anos, acredito, não tenho certeza aí. Mas enfim, comprei de um vendedor aí, de um cara aí no extinto HT Fórum. O cara me vendeu, claro, o cara foi bem transparente, me vendeu porque ele tava enroscando a gaveta. Não fechava, não abria direito, enfim. Não sei se ele não conhecia a fundo, né, esse aparelho, mas esses aparelhos aqui, dessa época, eles não eram como esses aparelhos baratos aí que são feitos com engrenagem. Aliás, mesmo os aparelhos high-end, aparelhos aí caros, hoje a unidade, a maioria deles, né, não todos, mas a unidade de leitura é dessas mais vagabundas mesmo. Tem alguns aí que usam uma versão do que seria CDM0. Para quem conhece ou já ouviu falar, ou tiver curiosidade, a CDM0 foi a primeira unidade dessa de leitura feita pela Philips. Ela era toda de metal, uma coisa realmente fantástica. Duração infinita, as que existem estão rodando até hoje, é um negócio maravilhoso. A CDM0, a CDM1 também era muito boa, e a CDM2. A CDM2, até a CDM2 eram materiais, vamos dizer, profissional mesmo, tanto que elas eram usadas em equipamentos profissionais. Depois essa linha profissional que saiu, que alguns aparelhos usam ela é baseada nessa CDM0. Para você ter uma ideia, isso um projeto do fim dos anos 70 ali, mais ou menos. Então, no áudio digital as coisas não mudaram muito, assim, apesar do que as pessoas pensam, né? Hoje as pessoas ficam redescobrindo coisas como DAC R2R, como o DAC Multibit. Até estava lendo num fórum aí, um fórum estrangeiro aí, acho que era europeu, não me lembro ao certo, mas um engenheiro mais das antigas aí falando, né, que as pessoas vão redescobrindo e que muito possivelmente a próxima redescoberta seriam os DACs Burr Brown, esse aqui, que é o 18 bits, né? Iam redescobrir ele e dizer que era a oitava maravilha do mundo. Então, assim, essas coisas que são apresentadas como novas, muitas vezes não são novas, né? São velhas com uma nova roupa, né? Na verdade, isso aí já existe. Então, assim, claro, existem DACs mesmo, né? Novos, feitos, né? Como o Sabre e tal, mas eu digo o conceito por trás, ele já existe, tá? Voltando aqui para a unidade, né? Então o que acontece? Eu comprei sabendo, o vendedor foi transparente. Essas unidades, na verdade, elas são por correio o movimento dela. Então, assim, isso aqui é um negócio que o que pode dar problema aqui? Como todo o mecanismo é um pouco pesado, o motor precisa ser forte. Então, assim, isso pode vir a dar um problema, mas isso aqui não tem partes que você possa, que se quebram e tal. Isso aqui é um negócio duração infinita, pode ver, ela é toda de metal. Esta parte aqui pô, esqueci o material agora, bom, me fugiu o nome aqui. Então ela é toda feita para durar sempre. Olha onde se encaixa o CD, né? De metal também.
Isso é uma coisa realmente muito bem feita. E na época eu comprei e tal, né? Pesquisei. Tem inclusive, devem existir outros, claro, mas tem um vendedor que vende pelo eBay que faz restauração. Ele é especialista em CD players Denon dessa época. E ele tem o kit de reparo. O kit de reparo, na verdade, contém correias, capacitores. Não é muito, quer dizer, barato, o valor é relativo, né? Mas aí custa aí 1.000 e poucos reais aí, tá? Mas são componentes todos de primeira, né? Então, agora voltando para ela aqui, olha, o interessante dela aqui, né? Ela é trilhos magnéticos. Ao contrário das primeiras, né, que eram varredura, que leitura helicoidal, né? Ou seja, era a leitura como era feita era como se estivesse girando um disco de vinil e ela ia lendo aqui, né? Qual a diferença dessa da leitura linear? A leitura linear tornou muito mais rápida a leitura, tanto que quem inventou isso, né? Quem teve por trás da invenção e da leitura linear é a Sony, né? Aliás, esse leitor, tudo aqui é a Sony. A Sony sempre fez coisas fantásticas nesse sentido. O que aconteceu com a leitura linear? A leitura linear pode aí dar um pulo aí nos nossos computadores, né? Porque os primeiros computadores, a unidade de CD dele também compartilhava, inclusive algumas eram as unidades Philips lá daquelas antigas que eu falei. Então assim, a velocidade de leitura era limitada, né? Então você imagina isso para leitura, gravação, com o avanço e com essa leitura linear, deu um pulo aí na parte de informática, né? Mas para o CD player em si, mesmo a outra leitura helicoidal, ela é muito boa, tá? Essas unidades, como eu citei anteriormente, são unidades fantásticas. Essa daqui é uma coisa incrível, né? Ela funciona, são trilhos magnéticos, né? Quando você liga ela, ela suspende, então ela corre aqui. Assim, a grosso modo, como trem-bala, né? Então ela corre aqui em cima. O problema disso isso precisa de bastante energia, né? Então, assim, muitas vezes dá um problema numa unidade dessa e você não sabe ao certo e quer condenar o equipamento. Na verdade é problema com capacitores, tal, que eles perderam fôlego e não conseguem mais fazer com que isso se movimente adequadamente. Então aqui quando eu peguei ela, eu fiz troquei esta daqui. Tem outra aqui embaixo. Olha só como ela é. Isso aqui, pessoal, é dos anos 80. Esse equipamento é de 1988. Eu sei, poxa, cara, você é saudosista, né? Bom, como eu disse, equipamentos de ponta ainda usam coisas similares a isso aqui. Cara, o japonês não brinca com esse serviço não, cara. Então o negócio é bravo. E ela é muito boa. Outra coisa aqui que às vezes acontece, né, quem tem uma unidade dessa ou parecida, é que assim, ela perde a capacidade, fica fraco aqui a capacidade de leitura. Muitas vezes é só uma limpeza realmente aqui no leitor, né? Eu sempre deixo um CD aqui dentro, né? Eu tenho um CD aqui. Eu tenho CDs originais, não gravo CD, enfim, porque eu acredito que se é para ter um CD player, que seja para tocar CDs originais, né? Mas eu tenho um CD aqui gravado, é o único, inclusive, que eu tenho, que é o que eu mantenho aqui, para que não acumule sujeira aqui em cima. Mas mesmo assim entra poeira, né? Então é bom às vezes você limpar. Ela tem aqui dentro, né, os ajustes aqui. Eu tenho os ajustes aqui, os trípodes de ajuste, que são responsáveis pelo foco, né, pela velocidade aqui do canhão, né, com o deslocamento dele, né, são esses, desculpa, vou focar aqui, são esses três aqui, né, e um é pelo ângulo dele, ele dá uma pequena angulada. Bom,
Dá para se mexer e regular por aí? Dá, mas quem for fazer, eu sempre recomendo troque primeiramente os capacitores, verifique as tensões. Por quê? Se você mexer num cara desses aqui e fizer alguma coisa fora e ele queimar sua unidade, se for uma unidade dessa exatamente, você, a menos que você goste muito do aparelho, você perdeu o aparelho. Por quê? Essa unidade aqui, a KSS 151A, ela custa, você compra aí pelo eBay, compra aí no AliExpress, custa R$ 1.200, fora o frete. Eu tô falando disso, eu tô falando desse cara aqui, ó, isso aqui. Essa peça aqui, ó, somente isso aqui. Isso custa R$ 1.200, então assim, né, se você for encarar fazer um reparo, é bom saber o que você está fazendo. Por que eu desmontei ele? Então, eu já tinha feito, né, quando eu comprei lá, eu fiz a primeira coisa que eu fiz, eu troquei todos os capacitores, usei Elna e Nishikon. Por que eu usei esses capacitores? Eu procurei manter mais ou menos como ele era, porque esse tipo de equipamento aqui, ele vinha com capacitores, com componentes, todos componentes top, coisa boa. Então assim, para fazer uma substituição e tentar manter no mesmo nível. Os únicos capacitores aqui que são épicos, são os da fonte, porque eu não tinha o tamanho na época. Então, inclusive, agora que eu aproveitei, eu vou trocar. Até porque eles são grandes aqui, porque eu não tinha menores aqui, né? Eu digo, a tensão dele é muito alta, é 63, então por isso que ele é maior. Na verdade aqui 35 volts, eu não tô com um datasheet aqui, mas é 35 volts, se eu não me engano, que eu preciso aqui, tá? Aqui nós vemos aqui, ó, ele tinha um, um conversor, né, digital analógico, né, o DAC propriamente dito por canal, né. Esse é um DAC e-out, né, que é corrente na saída, né, diferente desses DACs de tensão que já te dão na saída dele, ele já dá uma tensão alta. Até falando qual a diferença, né, bom, basicamente assim, um DAC com saída de tensão é como se ele tivesse um amplificador operacional interno, né? Aqui, vamos ver onde está o amplificador, aqui o amplificador operacional dele, né? Ele tem aqui e aqui, são 4 aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta. Aqui, vamos ver. Aqui é aqui é outro. Aqui e aqui outro. 4 amplificadores operacionais aí. Bom, nesse caso aqui, como ele é DAC de corrente, ele necessitaria ter ou um amplificador operacional, ou válvula na saída, ou MOSFET, enfim, ele tem que ter um estágio aí de ganho, aí, porque o sinal que sai, o sinal de corrente, é um sinal, não é um sinal amplificado, é um sinal muito baixo. Os DAC de corrente, DACs de corrente, né, são tidos aí por grande parte aí dos audiófilos e pessoas aí que são do meio como os melhores, né. Bom, tem DACs bons de tensão, mas realmente eles são muito bons, né. E voltando aí pro DAC de tensão, né, até uma curiosidade, teve não foi eu que fiz, né, mas uma pessoa pegou uma foto de um equipamento meu e postou num fórum. E depois eu acabei que eu vi isso e li lá. Era um equipamento, um DAC, né, com válvulas na saída. E ele usava um Sabre, se eu não me engano, um S90 alguma coisa. Não vou me lembrar, né? Eu já fiz alguns aparelhos aí, vários, então... Mas enfim. E até uma pessoa lá comentou, mas isso é inútil, porque para que essas válvulas aí, se o DAC, se o conversor aqui, ele já tem 2 volts na saída. Bom, por essa ideia dele, todos os equipamentos então estão equivocados, porque todos os aparelhos usam um amplificador operacional na saída ou algum circuito na saída. Porque na verdade, quando o sinal sai daqui, o sinal não está completamente, nesse caso não, né? Mas vamos supor que fosse de tensão, não está completamente pronto para sair para as tomadas de saída, né? Ele precisa, no mínimo que seja,
um circuito mesmo que seja passivo para que jogue para fora. Então você tem que ter um circuito. Se você analisar todos os DACs de comerciais aí, ou Celeplays, o que seja, eles sempre vão ter amplificadores operacionais. Alguns tinham aquela. E isso voltou até um certo tempo também, é a questão lá do que eu falei das coisas antigas com roupagem nova. Voltou o famoso HD RAM, que na verdade aquilo é um módulo assim, né? Na verdade aquilo é como se fosse um amplificador operacional feito com transistores. Ou seja, é um amplificador operacional discreto, porque o amplificador operacional é um CI, é um circuito integrado. Aquilo é um amplificador operacional com transistores. Você pode fazer qualquer coisa que você faz com CI com transistores. Qual a diferença? Você vai ter uma placa gigantesca. Então, assim, você pode pegar, você tem um CI, sei lá, um regulador, você pode fazer tudo isso com transistor. Pode. Só que você vai ter centenas, às vezes, de componentes. Essa é a diferença. Fica melhor. No caso desse HD RAM, ele realmente era muito bom. Bom, voltando aqui para o aparelho aqui, veja, esse aparelho, como eu disse, é antigo, né? Eu tirei mais eu precisava dar uma limpada aqui interna, né? Que essa parte aqui, na verdade, eu fui deixando e não quis tirar a frente. Então eu tirei, lavei o painel. Eu vou desmontar aqui e vou dar uma limpada aqui na parte de fones de ouvido, aqui, amplificação de fone. A amplificação de fone aqui, para quem conhece o amplificador Grado RH1, é bem parecida. Como assim é bem parecida? É bem parecida, usa um amplificadorzinho operacional, deve ser um 2N, deve ser um N5032, alguma coisa assim, 2N não, desculpa, 5032, alguma coisa nesse sentido, e é feito com isso. Esse tipo de, aliás, todos os circuitos, quando você pega um datasheet de um circuito integrado, lá você tem usos dele como amplificadores de fone, como regulador de tensão, enfim, N coisas. Então, é bem parecido com o que você encontra já em datasheets, né? Então, vamos dar uma olhada aqui atrás aqui. Olha só, ele tinha uma saída, ele tem uma saída fixa. Aqui eu coloquei as tomadas aqui para, na verdade esse equipamento aqui eu coloquei válvulas na saída, né? Ele tem uma parte de metal aqui em cima ainda, fechando ele completamente, que está em outro canto aqui. E por que eu mantive aqui? Porque ele tem uma saída fixa e uma variável. O ideal, eu poderia ter ligado aqui na saída fixa, né? Mas eu não quis desligar até para você poder fazer a comparação e tal. Se fosse um outro equipamento, eu até diria para desligar isso e ligar diretamente as válvulas aqui, né? Mas o que acontece é que essa saída variável aqui eu uso o controle remoto, né? Então eu posso ligar ele direto no power e controlar o volume por aqui. Esse aparelho já vinha com controle remoto. Ele tem uma saída, uma entrada, né? Uma saída, desculpa, ótica e uma coaxial. Aqui, não sei se dá pra ver, aqui tá dizendo que quando ele foi manufaturado, ele foi feito em, acho que é novembro que tá ali, né? Eu não lembro direito. Novembro de 88. Bom, como eu disse antes, mas você é saudosista. Bom, dessa época pra cá, na parte digital, não tem muita coisa. Claro, maneiras diferentes de se fazer as coisas, mas as coisas já existem. Como eu falei lá do DAC R2R, que agora tá em... Quer dizer, o DAC R2R não é bem o DAC R2R, mas enfim. R2R é como é feita a saída, né, do DAC, né? Porque é um DAC de corrente, é feita uma saída passiva com resistores, porque R2R, resistor em cima de resistor significa, né? Na verdade, um sério e um paralelo, funcionando ali como divisores de tensão, mais ou menos isso, tá? Até conversei com um cara que estava interessado em fazer um DAC, né? Mas na verdade ele queria que se eu fizesse testar assim. Por que que eu
eu falei para ele, falei, olha, eu não vou fazer no momento, porque só se eu fosse fazer uma coisa para mim. Para vocês terem uma ideia de custo para mim, só para mim comprar as partes, né? Porque eu tenho que comprar o DAC, né? A não ser que você seja a Texas Instruments ou a própria Sabre, que é uma que fabrica o conversor digital, todo mundo compra as peças e monta, né? Eu tenho que comprar as peças. Então muitas vezes eu compro a placa já, ou seja, o DAC com a entrada que eu queira, né? Porque eu preciso de um chip de entrada, que é o responsável seja por USB, coaxial, é, Toslink, enfim. E aí eu monto. Só isso para mim, mais ou menos, aqui vai custar aí uma do que eu quero, esses componentes. Eu tô falando R$ 1.000. Então, assim, para nós aqui no Brasil, nada é muito fácil de se fazer. Então, assim, para você fazer coisas e montar coisas, principalmente com qualidade, é bem complicado, tá? Então, bom, isso aí é uma coisa que ficou para lá, né? Pode ser que num outro momento até apresente um DAC aqui e fala aí sobre os DACs em si, né? Esse conversor aqui era 18 bits. Uma coisa bem interessante sobre esse DAC é que assim, ele compartilhava praticamente o mesmo circuito, os conversores, com o irmão dele maior, o 3520, que foi um dos maiores Denon já feito. Esse cara aqui, fechado, tudo montado, ele tem 11 quilos, 10,7 quilos. Comparado com os equipamentos hoje, né, descartáveis, esse outro equipamento, o 3520, era dual mono, então essa é uma grande diferença dele. E ele tinha saída balanceada também, mas o restante era muito parecido, unidade de leitura, os conversores, todo o resto era basicamente o mesmo aparelho. Então, assim, o interessante é que os caras faziam aparelhos, eles eram bons em toda a linha, desde os menores até o maior. Você não tinha aparelhos que eram mais ou menos, eram todos aparelhos muito bons com peças de qualidade. Eu tenho até aberto aqui para a gente ver só uma comparaçãozinha dos dois aqui, ó. Acho que eu vou ter que apagar a luz aqui que tá um pouco... Bom, olha, o da esquerda é o 3520, então... Ali, ó, o conversor PCM64, que é este aqui, o mecanismo mesmo, né? A frequência de resposta 2 a 20 kHz, a dinâmica 100 dB, relação sinal-ruído 118 e a separação entre canais. Essas duas coisas aqui é que eram diferentes. Eu acredito que muito disso não é só por... muito disso era realmente por ser dual mono. Então, como eles são separados, quer ver, você tinha uma relação sinal-ruído melhor nesse e a separação de canais melhor, mas era de pouca diferença. E a distorção harmônica 0.0015. Olha o nível de distorção harmônica do equipamento. E esse que eu tenho aqui é 0.0025. Olha só o nível de distorção harmônica. Então veja aí, ó. E o outro pesava 19 quilos. Mas eles eram, olhando para o aparelho, o mesmo aparelho, assim, de frente, né? Bastante interessante isso. Bom, então eu vou atualizar, aproveitei para limpar isso aqui, né? Tirei aqui para dar uma limpada, eu lavei a frente dele porque estava um pouco empoeirada. Vou fazer isso aqui no fone e vou atualizar o circuito de saída. Eu não sei porquê, mas eu comprei um transformador aqui que é um pouco alto aqui, né? Mas ele vai aqui mais ou menos. Eu não sei se ele vai dar certo, senão vou ter que comprar outro transformador, infelizmente. Esse transformador aqui eu já tinha, para ver como que os projetos estão parados aqui. Eu tinha comprado ele em fevereiro de 2020. E ele tá aqui, ó, nunca foi usado, tá aqui. Aliás, eu tenho uma pilha de transformadores aí para projetos. Bom, acho que é isso aqui na primeira parte, vou dar uma geral nele. Depois eu volto
e mostro a parte com a saída valvulada e mostro também, aí faço um vídeo com o funcionamento dele, tá certo? Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.